que está acontecendo, jovens curiosos? Se estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou assistindo vários vídeos e recomendações estranhas do YouTube, por que não gastar alguns minutos no Senhor Curiosidade aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso e mais, estas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. 1. McDonald's possui mais de 30 mil franquias no mundo e há diferenças entre países, apesar de algumas questões serem respeitadas. Nas Filipinas, há um cardápio curioso onde se pode pedir Mac Spaghetti com frango frito chamado McDo 2. Para nos referirmos a um grupo de animais, vamos usar diferentes substantivos coletivos, dependendo da espécie. O coletivo de lêmures é chamado de conspiração. Imagine um grupo de lêmures tramando algo. Seria uma grande conspiração, Rei Julien III. Como sabemos, a areia costuma se comportar tanto como um sólido quanto como um líquido. Mas você sabia que se você introduzir ar nela, por meio de um processo conhecido como fluidização, pode obter algo tão estranho quanto isso? É isso mesmo, você está vendo certo, não há truque. O ar sobe pelo recipiente. Ao separar as moléculas de areia, o atrito cai e ela fica como um líquido. 4. A estátua de Davi é uma das esculturas mais famosas da história. Você sabia que na Segunda Guerra Mundial ela foi coberta com tijolos para protegê-la dos bombardeios? 5. O Google é o buscador por excelência, e além de ter todas as respostas, também tem alguns easter eggs bem curiosos. Um é ao digitar American Standard Code for Information Interchange, que em inglês quer dizer torto. Ao pesquisarmos, notamos nossa tela se inclinando de forma curiosa, e isso foi estranho, senhor. Google? Sim, e durante anos temos imaginado um futuro cheio de robôs e inteligência artificial em cada canto das nossas vidas. E você sabia que, há alguns anos, alguns engenheiros criaram um site chamado Generated Photos, onde encontramos mais de 100 mil pessoas que na verdade não existem, mas que essas foram geradas por um programa de inteligência artificial. 7. Espécies diferentes do mesmo animal podem surpreender bastante. Entre os ursos, há o urso malaio, onívoro que come de tudo. Mas eles têm um gosto especial por formigas e cupins. Assim, desenvolvem uma língua de mais de 30 centímetros, permitindo atacar formigueiros com eficiência. 8. Em filmes de náufragos, protagonistas geralmente sobrevivem com água de coco. Você sabia que esse líquido pode substituir uma transfusão de plasma em emergências? Ele tem minerais parecidos e foi muito usado na frente do Pacífico na Segunda Guerra Mundial. 9. Sabemos que dentro de uma colônia existem diferentes tipos de formigas e cada uma tem uma função específica. Mas se tem uma que me chamou muito a atenção é a formiga soldado tartaruga. Esse curioso inseto usa sua cabeça arredondada para bloquear a entrada do formigueiro. O pequeno ponto azul na foto é o nosso planeta Terra. É assim que nos vemos ao nos afastar no espaço. O chamado pálido ponto azul. Essa foto do planeta foi tirada em 1990 pela sonda espacial Voyager 1, a uma distância recorde de 6 bilhões de quilômetros. 11. Alguns animais ou insetos têm grandes dentes ou garras que usam para caçar suas presas, enquanto outros, como a louva-a-Deus orquídea, preferem usar o camuflagem para poder se alimentar. E é assim de incrível como esse inseto parece, tão curioso que chega a ser quase invisível diante das flores de orquídea. Ótima camuflagem, senhorita louva-a-Deus doce. Em guerras, surgem ideias incríveis para atacar ou se defender. E uma técnica muito curiosa para defender certas fábricas ou edifícios importantes de bombardeios era o uso de lonas camufladas que faziam uma fábrica parecer uma simples zona rural. 13. Enquanto as pessoas costumam viver em média cerca de 80 anos, sabemos que alguns insetos mal chegam a viver algumas semanas. Você sabia que formigas rainhas podem viver até 30 anos enquanto operárias vivem só 2 ou 3 anos? 14. No Reino Unido, na tentativa de manter as ruas mais limpas, uma empresa chamada Balog Bin teve a grande ideia de criar depósitos para bitucas de cigarro, com perguntas e votações. O que faz com que as pessoas, em vez de jogar as bitucas de cigarro na rua, as depositem ali. 15. A natureza sempre surpreende como com o inseto assassino da Malásia. Sim, só pelo nome já dá para se preocupar. Esse inseto se alimenta do interior das formigas e cola seus esqueletos no próprio corpo. Assim, ele cria uma armadura mais resistente e assustadora. Entre a coruja impressionada, vamos 16.
Mesmo com toda a globalização das últimas décadas, precisamos saber que existem países que ainda têm aborígenes ou tribos que continuam isolados do mundo moderno. Papua Nova Guiné é famosa pela grande quantidade de tribos. Uma das mais curiosas é a tribo Azaro, que fica localizada na região de Goroka. Ela se destaca pelos corpos pintados de branco, usados na maioria dos rituais, máscaras de barro que muitos achariam assustadoras. 17 em 1992, um navio cargueiro de Hong Kong para Nova York enfrentou uma tempestade e perdeu contêineres, incluindo um com 28 mil patinhos de plástico. Curiosamente, por anos esses patinhos surgiram em praias do mundo todo. Nos Jogos Olímpicos, os 3 melhores atletas ganham medalhas de bronze, prata e ouro. A medalha de bronze é quase toda de bronze, a de prata é feita de prata, mas a de ouro não é de ouro. Desde 1912, a medalha de ouro deixou de ser feita de ouro maciço. E agora temos que nos contentar com 27% de prata e apenas alguns gramas de ouro, 19%. Domino's Pizza é sem dúvida uma das redes de pizzaria mais conhecidas do mundo. Mas você sabia que, no começo, um ano depois de abrir a primeira pizzaria, James Monaghan, um dos fundadores, não via futuro no negócio e vendeu sua parte por um Fusca. O problema é que 38 anos depois, essas ações foram vendidas por $1 bilhão. Bom negócio, James 20. A expansão quase indiscriminada do ser humano fez com que milhares de espécies desaparecessem. E uma das espécies mais atacadas nos últimos anos foram os tigres, que apresentam a curiosidade de que os tigres em cativeiro superam em número os que vivem em liberdade. No mundo, quase 20 mil tigres vivem em cativeiro e menos de 5 mil na natureza. Natural 21. Um dos dados mais interessantes dentro das 30 coisas são as fobias estranhas. Nesse caso, temos a metrofobia, medo irracional de poesia. É, sim, tão estranho quanto parece. As pessoas que sofrem dessa condição entendem que poesias são um tipo de escrita. Só pessoas muito intelectuais entendem, por isso os outros sentem terror só de pensar. Os elefantes são os maiores animais terrestres que existem e pesam toneladas. Mas mesmo com esse corpo enorme para mover, embora não possam saltar ou galopar, eles têm a incrível habilidade de nadar. É isso mesmo, essas feras nadam da mesma forma que um cachorro poderia nadar. Além disso, usam a tromba para respirar ao nadar submersos. Que curioso, bumbum! 23. Embora a maioria dos pássaros seja pacífica e só coma sementes ou frutos, por outro lado, também encontramos os pássaros carniceiros. E alguns, como o abutre do Himalaia, têm a incrível curiosidade de mostrar seus olhos falsos quando estão intimidando outro animal. Esses buracos que se formam no peito simulam ser olhos muito maiores do que os reais. Eles vão assustar qualquer coisa que esteja por perto. 24. Dependendo do esporte, as partidas ou os jogos podem durar alguns minutos, horas ou até dias inteiros. E em 1939, durante uma turnê na África do Sul da equipe de cricket inglesa, foi jogado durante 9 dias seguidos e a equipe inglesa teve que abandonar o jogo, porque, se não fizessem isso, iam perder o navio que os levaria de volta. A maioria dos trens circula longe da cidade, mas na Tailândia isso é diferente. No mercado de Marklon, sobre os trilhos do trem, passam de 7 a 10 vezes por dia. Tanto os clientes quanto os donos das barracas de rua precisam sair do caminho para o trem passar. Mesmo parecendo perigoso, desde que se conhece essa passagem curiosa, nunca houve acidentes registrados. 26. Nos últimos anos, as pessoas entenderam melhor a situação delicada do planeta. E nos deparamos com isso. Em Toronto, Canadá, o supermercado Unboxed Market é reconhecido como o único do mundo com lixo zero. Ele vende todos os produtos de forma ecológica, sem sacolas ou embalagens poluentes. 27. Depois de anos e anos de evolução, as espécies conseguem desenvolver as melhores características para poder sobreviver ao ambiente em que vivem. Os maçaricos dourados, quando filhotes, apresentam plumagem que camufla perfeitamente na vegetação perto dos ninhos. 28. No Notícias Incríveis, encontramos Ravi Onga, um homem indiano apaixonado por fotografia, que vive em uma casa em forma de câmera, junto com sua esposa e 3 filhos, aos quais deu os nomes de Cano, Nico e Epson. Você está louco? Ravi. 29. Um grande desafio das sociedades é concordar em questões políticas. E, por exemplo, na Alemanha, o prédio do parlamento tem uma cúpula de vidro sobre a qual as pessoas podem caminhar, o que, além disso, permite ver e ouvir as reuniões que acontecem lá dentro.
Isso foi feito para lembrar aos políticos que o governo deve ser transparente e o povo está acima deles. Ao contar com milhões e milhões de espécies, tanto de animais quanto de plantas, era mais do que óbvio que iríamos encontrar coisas estranhas. E neste caso, como se fosse um recorde do Guinness, na natureza encontramos a Wolffia arisa, que é considerada a menor planta do planeta. Com menos de 1 milímetro e 1 grama, essa planta aquática rara vive na Malásia e Austrália. E com esse aspecto tão satisfatório e tão atraente que ela tem, deixa eu te dizer que é comestível e tem tantos nutrientes quanto a soja, por isso é usada como alimento. Antes de sair, vou cumprimentar alguns inscritos. Primeiramente, um grande, mas grande abraço para Ângelo Munhoz. Depois mando um abraço para Jaqueline Dias Vila. Abraços para Blake Alton e Alejandro Pegueiro. Um grande abraço para Braulia Santiago, outro para Nuri Bernal e também para Diego Aldunati. Abraço para Fernanda Altamirano e Andros 87. E o último abraço para o craque Luigi Tazuzan. Agora sim, deixem seu like, comentem tudo, provavelmente tudo o que quiserem. Não se esqueçam de compartilhar o canal e o vídeo com seus amigos. Então agora, beijos e mais este Uncuriosity. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Eu sou o Uncuriosity.